O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo desse programa é a divulgação da doutrina em todos os seus aspectos. E essa semana nós continuamos aqui com o nosso tema Jesus na visão espírita, com o nosso sócio aqui, Dr. José Henrique, que já é parceiro nosso aqui há muitos anos. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui conversando sobre esta doutrina maravilhosa que nos envolve, que nos explica, que nos consola, fundamentalmente, para cada vez mais ampliarmos o nosso conhecimento e, consequentemente, através do conhecimento, nós aplicarmos tudo isso no dia a dia, na vida, na nossa expansão psíquica, no nosso aprimoramento espiritual. Então é um grande e sempre auspicioso prazer estar aqui, né, Sandro? Perfeito. Bom, na nossa última conversa, no nosso último programa, no mês passado, a gente terminou falando sobre reconciliação. Então esse programa eu gostaria de iniciar, a gente começar falando sobre o perdão. Qual o verdadeiro sentido do perdoar até 70 vezes, 7 vezes, e não o perdoar até 7 vezes? Há alguma relação aí entre a mente e o corpo? É muito importante este capítulo, principalmente nos dias atuais. Ainda estamos aí nos confrontando com essa vida, com esta sociedade, muitas vezes hostil, e sabemos da complicação que isso representa. Mas, em contraposição, podemos entender isso como uma grande necessidade evolutiva, quando estamos diante das provas, dos testes. E o grande teste é lidar com o próximo. Essa é a grande realidade. Aquele próximo que, em verdade, nos contraria, o chamado adversário. Por isso, no último programa, falamos do reconciliar-te depressa com teu adversário, que também encontra-se em nós. Nossas sombras, nossos quesitos básicos, que ainda precisamos trabalhar. Mas esse diálogo, Sandro e queridos companheiros, é muito importante. Esse diálogo de Jesus com Pedro, quando Pedro perguntou a Jesus se deveria, diante de uma ofensa, perdoar até 7 vezes. E Jesus, mais uma vez, foi muito profundo. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é um simbolismo. É emblemático isso. Temos que entender o que Jesus quis dizer com isso. É muito natural, dentro da nossa compreensão, que diante de uma contrariedade, diante de uma adversidade, diante de uma ofensa, diante de uma agressão, nós nos ressintamos. Então vem o sentimento popular comum, chamado de mágoa. A gente se magoa com muita facilidade. Na verdade, não podemos ouvir um não, porque o não, ele contraria, né, os nossos interesses egóicos, do nosso ego. Então é natural que a gente se ofenda, ou que a gente se ressinta, ou que a gente se melindre. Isso, em verdade, são sinônimos. No fundo, tudo é mágoa. Mágoa é um sentimento que nos sentimos rejeitados, então nos magoamos. Há um filósofo e grande psicólogo que ele diz que nós não somos rejeitados, simplesmente somos rejeitados por aquilo
que a gente espera do outro. E o que a gente espera do outro? Que o outro cumpra, né, aquilo que nós estabelecemos como verdade. É a nossa verdade que não é a do outro. Daí o confronto, daí os embates e daí os conflitos. E daí as separações, as dissensões, as cisâneas que ocorrem entre os seres humanos, inclusive dentro de instituições. A instituição espírita não é muito diferente, né? Porque ela é composta de seres humanos. Apenas temos um grau um pouco maior de compreensão oriundo dos estudos que temos. Então Jesus está a nos mostrar que a cada contrariedade, a cada ofensa, a cada agressão, a gente se magoa, a gente se ressente. Em suma, é aquilo que nos contraria. Então, por isso ele diz, temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. O que ele quer dizer com isso? Qual o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão é não se sentir ofendido. É não ter que perdoar. Gandhi falou isso, né? O grande Mahatma Gandhi, grande humanista da nossa história, ele nos disse, né, que quando perguntaram a ele se aquele ultraje que ele tinha recebido, se ele perdoava o ofensor. E ele respondeu, não, eu não tenho nada a perdoar, eu não fui ofendido. Assim como na nossa literatura espírita, na vida de Paulo, quando ele procurou a sua amada Abigail, que já se encontrava nos seus derradeiros momentos, e ele se ajoelhou pedindo perdão, ela já no finalzinho da sua existência, com uma provável tuberculose pulmonar. E então ele reconheceu, né, o quanto ele foi duro, ríspido, violento, né, porque irmã de Estevão, que ele acabou assassinando, nós sabemos muito bem dessa história. Então ele foi pedir perdão e Abigail respondeu da mesma forma. Meu amor, eu não tenho que perdoar, eu não fui ofendida. Então é isso que Jesus nos aponta. Chegarmos a essa condição de não nos ofendermos. Vamos dar um exemplo clássico. Quando é que a gente não se ofende? Por exemplo, quando uma criança nos dá um chute, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, a gente não vai se sentir ofendido ali, porque a gente sabe que é uma criança que não sabe o que fez, de repente foi um impulso. Então, por que não aplicamos isso no dia a dia, assim como a gente aplica com uma criança? Não se sentir ofendido. É exatamente isso que Jesus quis dizer. Perdoai 70 vezes, 7 vezes e não 7 vezes, até você não se sentir ofendido. Mas vamos lá, que isso eu acho que é muito importante para os dias atuais. Como nós podemos exercitar isto? Como é que nós podemos chegar a esta condição de perdão? Então, é muito importante que nós exercitemos isto. Como? Qual é o grande exercício? É procurar se colocar no lugar do outro. Primeiramente, dizem os amigos espirituais, o quão é importante a gente se sentir ofendido. Por quê? Porque os espíritos, as pessoas que nos ofendem estão a nos mostrar que não devamos agir da mesma forma. Então, são verdadeiros professores, são grandes instrutores. Ou seja, ele está me ofendendo, não devo agir desta forma. Em segundo lugar, o exercício de nos colocarmos no lugar do outro. Isso é um exercício. É procurar entender por que ele fez isso. Quando a gente está fazendo isso, não que a gente obtenha uma resposta. Ah, ele fez isso por isso. Mas o simples fato de nós questionarmos tudo isso, já estamos abrindo, né? Como dizem os amigos, estamos fenestrando. Fenestrar é abrir as portas do perdão. Porque já estamos procurando entender o que fez o outro tomar aquela atitude. Qual é a razão da atitude dele? Isso significa se colocar no lugar do outro. Sair do seu padrão de ego, sair do seu edifício inamovível, inabordável, para colocar-se no lugar do outro. Isto é uma caridade.
Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós estamos exercendo a caridade. E aí, se colocando no lugar do outro, nós vamos perguntar, por que ele fez isso? Qual a razão, qual o motivo? Será que ele perdeu o emprego? Será que ele brigou com a esposa? Será que ele brigou com a mãe? Houve algum problema? Então, nós já estamos nos colocando no lugar do outro. E a partir daí, nós estamos, ô Sandro e queridos companheiros, é o que Hamed, o grande espírito, né, que foi um jesuíta, que foi um padre, ele nos diz, é ressignificar a atitude do outro. Então nós estamos ressignificando, estamos mudando o significado da atitude dele. Então isso é um grande passo para o perdão, este exercício constante. Agora, o Evangelho de Mateus nos fala, através de Jesus, dando continuidade a este diálogo de Jesus com Pedro, Jesus diz, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta, em particular a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho em vosso irmão. Olha que coisa linda. Quer dizer, além de entender que o outro te ofendeu, que não devamos agir da mesma forma, além da gente entender com isto, diante de uma agressão, pelo autoconhecimento que trazemos a mágoa em nossos corações e temos que trabalhar esta mágoa, além de ressignificar a atitude do outro, se colocar no lugar do outro, procurar entender a atitude do outro, tentemos nos aproximar deste outro e de fazer-lhe sentir a falta a sós, em particular a sós com ele. Ou seja, se aproximar de alguma forma. Nem que a gente não fale nada. Eu chamo isso de perdão mudo. Ou seja, estar ao lado dele vai criar uma certa forma de um discreto constrangimento. Eu ofendi aquele irmão e agora ele está ao meu lado. Podemos estar ao lado dele simplesmente no mesmo ambiente de trabalho, dentro de casa. Não precisamos olhar fundo nos olhos dele, mas estar ao lado dele. Procurar ali motivar um diálogo, como se tudo aquilo que ele tenha praticado tenha caído no esquecimento. Olha que beleza. Então são etapas. Agora, você me perguntou, e acho muito interessante isso, que mesmo que executemos todas estas etapas, o perdão ainda não foi diluído no corpo. Porque o corpo é mais denso. Muitas vezes você quer perdoar, você ressignifica a atitude do outro, você se coloca no lugar do outro, você tenta se aproximar do outro, mas o corpo não responde. Por que ele não responde? É uma matéria densa que custa a diluir. A diluição é mais lenta. Nós temos memórias físicas, nós temos receptores emocionais em todas as nossas células, segundo uma neurocientista, a doutora Candace Pert, da Universidade de Maryland. Todas as nossas células têm receptores emocionais. E guardamos nos nossos arquivos mitocondriais. A mitocôndria é uma usina energética da nossa célula que fabrica energia. André Luiz nos fala que a mitocôndria ali, sob a forma de grânulos, são acumulações de energia espiritual, que a mente transmite ao carro físico, a que se ajusta, ideias felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito. Ou seja, a lei de causa e efeito, os nossos débitos transatos e atuais, encontram-se ali nos registros dos grânulos das nossas mitocôndrias. Olha que coisa extraordinária. Então, nós podemos, pela nossa atitude, mudar nossas mentes, mas o corpo vai se demorar mais um pouco. Vamos citar um exemplo disso. Eu quero perdoar, ressignifiquei a atitude, me coloquei no lugar do outro, procurei entender a atitude do outro, mas quando eu me aproximo do outro, o corpo responde de uma forma antagônica. Como? Eu começo a suar, eu entro em taquicardia, contrações musculares, porque o corpo ainda não perdoou.
Olha que coisa fantástica. E o corpo só vai perdoar quando a mente perdoar, quando o espírito perdoar. Muitas vezes o espírito perdoa, o corpo ainda não consegue perdoar. Talvez vamos trabalhar o perdão corpóreo numa futura encarnação. Nesta ainda a gente não consegue. Vamos nos aproximar do ofensor, do adversário, e o corpo vai reagir. E embora a mente esteja já no campo do perdão, desejando perdão, ressignificando a atitude do outro. Olha que coisa maravilhosa quando começamos a entender esta relação mente e corpo. Então, na verdade, desculpa interromper o senhor, então, na verdade, com isso, o perdão, o senhor está querendo dizer que o perdão, antes de qualquer outro tipo de sentimento que venha posterior, ele é uma decisão. Primeiro a pessoa decide perdoar. E aí depois, com essa limpeza, digamos assim... Isso vai ocorrendo naturalmente. Agora, você usou uma palavra-chave fundamental, né? Quem decide? É a consciência. Tudo parte da consciência. A decisão, as escolhas. É assim, inclusive, que a física quântica se posiciona. É a consciência que escolhe e que transforma, né, o objeto, aquilo que lhe pertence, numa realidade psíquica. Nos fala o Dr. Goswami, um dos pais da física quântica. Ou seja, tudo parte da consciência. Se nós entendermos que o nosso código genético é um aplicativo, assim como a mediunidade é um aplicativo, aquilo só vai se desenvolver ou eclodir se nós acionarmos através do nosso livre-arbítrio, da nossa responsabilidade, das nossas decisões, das nossas escolhas. Então temos que escolher conceder o perdão ao próximo. E até entender isto neurocientificamente, que a partir do momento que começamos a perdoar mentalmente, espiritualmente, ainda não tanto fisicamente, como eu acabei de expor, né, nós vamos ativar uma área cerebral que vai trabalhar a ansiedade, que vai trabalhar a angústia. É o que eles chamam o alívio do perdão concedido. É uma área cerebral específica. Então, um grande trabalho contra a ansiedade também é o perdão. Porque quando nós somos ofendidos, nós ficamos com aquela ansiedade. Qual ansiedade? De um dia nos vingarmos. E a vingança tem padrões, né? Tem degraus. Nós podemos nos vingar fisicamente, verbalmente, mentalmente. Há gradações nesse questionamento da vingança. E a vingança, ela toma um outro circuito cerebral, uma outra área cerebral. São estruturas cerebrais que são mobilizadas. E, consequentemente, continuamos a guardar o ódio, o rancor, a mágoa, que ela não foi trabalhada e diluída, a não ser que ativemos essa outra estrutura cerebral. Então vejam nessa rápida exposição como tudo, em verdade, se compõe, né? Como a questão do corpo, as estruturas cerebrais, as mitocôndrias, não é? Todo o corpo trabalha. Quando a gente fala de perdão, a gente pode falar dos outros quesitos, dos outros fatores, das outras relações emocionais, tudo cumprindo esta relação espírito, mente e corpo. E, consequentemente, corpo e mente. É o que o Capra, o grande físico, Fritjof Capra, o autor do livro Tal da Física, fala: nós estamos ligados por uma teia inseparável de relações. Nós conosco mesmo, nós com o irmão e nós com Deus. Essa é a teia inseparável. Deus, a espiritualidade, o próximo encarnado e a nossa estrutura física. Tudo interligado. Quando nos harmonizamos, essa harmonia, ela é geral. É a harmonia com Deus, é o pertencimento a Deus, é a harmonia com a espiritualidade, é a harmonia com o nosso psiquismo e é a harmonia com as nossas células. Olha que coisa extraordinária. Quando passamos a compreender isto e botamos tudo isso em prática. É assim que tudo funciona.
Por isso é tão importante e Jesus nos chama tanta atenção para nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho. E essa reconciliação não é um perdão automático, é o primeiro passo, né? É exatamente isso que você está explicando. É a gente dar o primeiro passo, tomar a decisão, que a partir do momento da decisão, o corpo já começa a mudar, a trabalhar positivamente, né, em relação a essa atitude, né? Ô, Sandro, deixa eu fazer aqui um complemento, porque também é muito importante. Tudo isso que eu disse, toda essa aplicabilidade que eu mostrei aqui, ela pode também, pode não, deve ser feita conosco mesmo. Que da mesma forma que trabalhamos o perdão para com o próximo, temos que trabalhar o auto-perdão. Da mesma forma. Então, quando, por exemplo, erramos, falhamos, nos frustramos, adquirimos o tal sentimento de culpa, né? Que não é aquela culpa que leva ao arrependimento, né? Mas é aquela culpa fixada, doentia, típica do ego doente, do homem que ainda está na dominação, no padrão de poder, no orgulho, na vaidade, que não pode errar. Então, ele fica ali fixando culpas. Então, a partir do momento que entendemos, começamos a compreender que erramos, nós estamos abrindo as portas para o arrependimento. O que é o arrependimento? Que, como eu já disse em outro programa, Jesus nos aponta para o arrependimento como o grande caminho para o reino dos céus. Está lá no Evangelho de Lucas, de Mateus, digo. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus está dizendo, perdoem-se, auto-perdoem-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então é o trabalho do auto-perdão da mesma forma. É entendermos que estamos num sentimento de culpa, que quando a gente se culpa, isso se mostra na mente consciente, que estamos nessa fixação da culpa. É entender, ressignificar a nossa atitude. Por que fiz isso? Fazer esta autoanálise, este autoexame. Qual a razão de eu ter feito isso? Então, estamos ressignificando a nossa atitude. E aí, como está lá no Evangelho de Mateus, vamos nos aproximar de nós mesmos. Vamos fazer esse trabalho de autoconhecimento tão delicado, tão humilde, né, de nos reconhecermos, ressignificando as nossas atitudes. Então, é o que está no Evangelho de Mateus. Se contra nós nos pecamos ou nos erramos, vamos nos aproximar de nós mesmos. Vamos fazer esse encontro, este autoencontro, essa autodescoberta, ou como diz a nossa querida irmã Joana de Ângeles, o autodescobrimento. E aí então, a partir disso, desse entendimento, mesmo que ele não seja muito real, vamos começando a trabalhar por esta compreensão, o auto-perdão, da mesma forma que fazemos este trabalho com o próximo. Então, isso é mais difícil ainda, o auto-perdão. E também vamos começando lentamente, gradativamente, a diluir, né, todas estas energias que estão arquivadas, que estão armazenadas em todo o nosso arquipélago celular. Lá nos receptores, na membrana citoplasmática das nossas células, nas nossas mitocôndrias, enfim, da mesma forma que estamos trabalhando com aquele que nos ofendeu, vamos trabalhar também, né, com nós mesmos que estamos nos ofendendo. Essa é a grande realidade. É o auto-perdão, que já é um trabalho mais grandioso, mais difícil e mais complexo a gente se aceitar no erro. Bom, acho que ficou bem claro e daria um seminário, isso aí dá um seminário, né? Com certeza, o auto-perdão, né? Perfeito. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Jesus na Visão Espírita. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet.
e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Bom, meus irmãos, estamos de volta com o nosso Atualidade Espírita. Estamos aqui com o Dr. José Henrique, nosso parceiro de programa, falando sobre Jesus. Nada melhor do que falar sobre Jesus. Bom, agora nós temos aqui uma outra frase de Jesus aqui. Jesus disse o seguinte: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. O senhor pode abrir essa frase aí para todos nós? Que coisa magnífica, quando Jesus, nesta frase, nos aponta para o grande lema da doutrina espírita. É a nossa bandeira, né? O lábaro é a bandeira, que diz que fora da caridade não há salvação. Então Jesus, em outras palavras, nos aponta, né, ô Sandro e queridos companheiros, para a prática da caridade, do servir ao próximo. Então ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. Porque sabemos a importância da caridade. A importância da caridade é imensa. A própria ciência já nos chega a esse patamar. Mais uma vez, né, contextualizando tudo que a doutrina nos traz, mostrando o quanto a ciência sempre atualiza a doutrina espírita, dinamiza a doutrina espírita, porque ela sempre traz a lume o que a doutrina já nos informou, desde a sua codificação. Então, a caridade hoje ela é muito entendida, inclusive através de exames de imagem em ressonância magnética, porque os neurocientistas comprovaram que quando você pratica caridade, da caridade gera a gratidão. Olha que coisa interessante. A gratidão de quem pratica a caridade, de um dever cumprido, de uma satisfação. Você mesmo, né? Vamos citar exemplo, que eu sei que você faz a campanha do quilo na sua casa espírita, lá na Associação Espírita Fraternal. O quanto você fica satisfeito após este trabalho, não é verdade? Com certeza. O maior beneficiado somos nós. Né? Somos nós. Por quê? É a autocaridade. Você também está fazendo a autocaridade. Isso gera o dever cumprido, que nós chamamos de gratidão. Quando isto acontece, há uma elaboração, uma síntese de substâncias cerebrais, os neurotransmissores, os neuropeptídeos, hormônios, como o hormônio do amor, que acaba irrigando todas as nossas células, gerando em nossas células um bem-estar, um equilíbrio, que os biólogos chamam de tensegridade celular. É o citoesqueleto. É coisa magnífica. Então as células, elas se equilibram harmonicamente, as nossas 100 trilhões de células. E com isso, a gratidão vai proporcionar mais caridade, porque é um círculo, né? É um circuito que é ativado, é um feedback. Então, quanto mais gratos nos tornarmos pela caridade que executamos ou pela caridade que fizeram conosco,
né? Quanto mais gratos, mais caridosos nós nos tornaremos. Porque há uma satisfação, inclusive cerebral, neuronal. Então, quando você tem uma satisfação, vamos ver o lado negativo disso, é a droga. A pessoa utiliza a droga e volta a utilizar por quê? Pela satisfação momentânea, passageira, embora deletéria, que a droga proporciona. Assim como o tabagismo, assim como a bebida alcoólica, não é verdade? Então, são os prazeres que nos motivam. Nós estamos falando aqui de prazeres espirituais. Então, a gratidão vai proporcionar cada vez mais caridade. E isso passa a ser, num linguajar popular, positivamente até um vício. Um vício gostoso, positivo, de praticar a caridade. Entendeu? Assim como também quando praticamos a autocaridade. Qual seria a autocaridade que nos deixa satisfeitos, né? E gratos conosco mesmo? Quando a gente se transforma. Ocorre a mesma coisa. O mesmo mecanismo, né, metabólico, de neurotransmissores, quando praticamos a caridade com o próximo, vai acontecer quando praticamos a caridade conosco mesmo. Seria a transformação. Seria mudarmos os nossos padrões, como falamos agora do perdão, agora há pouco. Então, olha que coisa extraordinária. Isso tudo já com comprovações científicas. Então, caridade também significa sair de nós mesmos. Tem esse viés psicológico. Quando praticamos a caridade, nós estamos nos desguarnecendo, vamos dizer assim, dos nossos padrões tão egoísticos, dos interesses pessoais, que a gente só visa ao nosso lado. Por isso Jesus disse, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Sair dos nossos padrões, atender o outro, se colocar no lugar do outro, ver a necessidade do outro. Agora, olha que coisa interessante. Este outro, de alguma forma, não que isso aconteça universalmente, vai se sentir grato da caridade que você prestou. Então, ele, de alguma forma, por esta gratidão, ele vai fazer a ressonância em você mesmo, proporcionando a você uma caridade. Nem que seja um muito obrigado. Um muito obrigado tem um peso, né, de caridade aí, quando alguém agradece um benefício que você realizou. E nós não temos ideia do que significa isto. Isso já foi comprovado também, né, por um cientista japonês, Masaru Emoto, de um muito obrigado na água. Um trabalho que ele fez extraordinário com a água. A água sofrendo a ação de músicas, de frases chulas, mas de frases também positivas. Então ele provou que quando a gente agradece, olha aí a gratidão, diante de uma caridade, nós mudamos a conformação da nossa água. Isso explicaria a água fluidificada. Sim, eu ia tocar nisso aí. Exatamente. Isso explicaria a água benta da Igreja Católica, porque é a força do pensamento sobre as moléculas da água. E um muito obrigado tem um grande peso, que vai promover uma cristalização positiva com as moléculas da água. Agora, se entendermos que o nosso corpo é composto de 70% de água, olha o benefício que a gente está causando. Quando a gente faz a autocaridade, a caridade ao próximo, quando a gente agradece um benefício que nos foi concedido, um simples muito obrigado. Esse muito obrigado vai chegar a mim, que pratiquei a caridade com ele. Vai me gerar também satisfação. E vai fazer com que cada vez mais eu faça caridade com aquele irmão ou com outro irmão. Porque aí isso já está implementado dentro de nós. Isto é intrapsíquico. E aí então a gente vai continuar neste processo de mais caridade. Aí, o que eu disse agora há pouco acaba se tornando um bom vício. Parece algo paradoxal, né? Mas é para o entendimento de todos nós. Passa a ser um bom vício, um vício gostoso, praticar a caridade, assim como a autocaridade.
Então vejam a profundidade da frase de Jesus. Eu não vim aqui, né, para ser servido. Eu vim para servir e não para ser servido. Então traz toda essa amplitude de conhecimento do quanto a caridade proporciona a todos nós. Extremamente positiva a caridade. Por isso é o nosso emblema, né? Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Nós poderíamos então dizer que a caridade é a exemplificação máxima do amor que Jesus tanto pregou? Perfeitamente. Ele nos mostrou isso, né? Quando constantemente ele servia, constantemente ele se colocava no lugar do outro. Jesus tinha uma mediunidade plena. Jesus entendia, né, todos os mecanismos psicológicos nossos. Então ele descobria, por exemplo, ele sabia naturalmente, não era nada forçado, né, quando brotava dentro de nós um sentimento positivo de perdão, de fé. Daí ele sempre ter dito, a tua fé te salvou. Então Jesus estava plenamente a serviço do próximo. Até porque ele era pleno. Jesus não tinha mais nada a oferir de lucros pessoais, psicológicos e espirituais. Então Jesus vivia o total amor ao próximo. Daí ele ter dito que muito pouca gente compreende. Aquela famosa frase, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós não temos ainda a condição espiritual, moral, intelectiva, racional de compreender o que é este amor. O que é este amor de doação plena? O que é este amor incondicional? É o que chamamos de o ágape espiritual, é o banquete espiritual. E agapete allelu é uma frase interessante em latim. Daí veio a palavra ágape, banquete. Agapete allelu é uma frase de Jesus em latim, quer dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então esse amor condicional é um amor de plena e completa libertação dos grilhões que nos prendem, os grilhões do ego, da satisfação, da posse, do apego, do domínio sobre o outro, de ver o outro como o espelho, o reflexo da tua imagem. Como temos ainda uma longa caminhada, infatigável caminhada, para nos desvencilharmos, né, desses grilhões que ainda nos prendem. Agora, é muito importante a gente já ter consciência disso. Aí está a excelsitude da doutrina espírita, que nos leva a esse grau de compreensão, de entendimento, de aprofundamento. A Joana, ela usa muito, né? É utilizar a sonda da perquirição, porque a sonda é profunda, né? A sonda vai lá no nosso psiquismo profundo. Então ela diz, utilizar a sonda de perquirição, fazer esta perquirição pessoal, para romper com as couraças que ainda nos envolvem. E aí então vamos nos libertando. Essa é a grande liberdade, ou a grande libertação. Libertarmos-nos das couraças que nos envolvem. Agora, no caso do paralítico de Cafarnaum, Jesus, vendo a fé dele, Jesus disse a ele, filho, perdoados te são os teus pecados. O que Jesus quis dizer aí com essa frase ao paralítico de Cafarnaum? Pois é, isso é muito profundo. Perdoados te são teus pecados. Quem concedeu este perdão? Então vamos voltar ao que foi dito anteriormente. Deus precisa perdoar? Deus não se ofende, né? Deus não se ofende. Jesus precisa perdoar? Jesus não se ofende. Gandhi precisou perdoar? Gandhi não se ofendeu. Abigail precisou perdoar? Ela também não se ofendeu. Então temos que entender o que Jesus quis dizer. Perdoados te são os pecados, os teus pecados. O paralítico de Cafarnaum. Mas antes, Jesus notou a fé. Está aí o grande mecanismo.
ou seja, uma réstia, um lampejo, um relâmpago, um vislumbre de fé. Que fé é esta para podermos entender esta frase de Jesus? É a fé raciocinada. É a fé inquebrantável. É a fé que nos faz crer e esta crença nos faz ter fé. Esse é o mecanismo. Quanto mais fé, mais nós cremos. Aliás, não precisamos nem ver para crer. Não é o que Jesus falou para Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, quanto mais fé, mais temos a convicção. E quanto maior a convicção, maior a certeza do que nos aguarda, aí entraria o termo esperança, maior a fé. Então, o que é que acontece com a fé raciocinada? É aquele que diante da dor, diante das vicissitudes, diante das adversidades, é aquele que já começa a trabalhar a resignação, a compreensão daquilo que ele não pode mudar. A resignação é uma aceitação. E a partir do momento que ele aceita a dor, porque compreende o significado da dor, vem a paciência. Vem a paciência porque ele sabe esperar. O quê? Porque ele passa a ter certeza do que lhe aguarda. Que aquilo tudo vai passar. Olha que coisa extraordinária isso, que coisa magnífica. Ou seja, paciência, resignação, tolerância também poderíamos utilizar isso, indulgência, porque tudo passa. Porque ele já tem certeza, convicção, crença do que lhe aguarda no futuro. Daí Jesus ter dito, tua fé te salvou. Perdoados te são os pecados, os teus pecados. O que Jesus quis dizer com isso? É ele que se perdoou. Por compreender tudo isto, por se resignar, por ter paciência, por ter a esperança no futuro, a fé no futuro, né? Ele já se perdoa. Ele erra, compreende o seu erro, o significado do seu erro, olha aí a ressignificação, e aí então, a partir disso, ele começa a cair no terreno do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E este arrependimento é o auto-perdão, que não o isenta dos processos expiatórios. Mas ele pode aliviar os travos da expiação, como a doutrina nos mostra, através do arrependimento que vai o compelir à reparação dos seus erros e à autorreparação dos seus erros, se reparando com o próximo e reparando consigo mesmo. Vejam bem como é importante. Então ele se perdoou. Perdoados são os pecados, porque Jesus o tinha observado a fé nesta criatura. Não é a fé dogmática, não é a fé de que Jesus veio aqui para nos salvar simplesmente, mas sim o seu evangelho, os seus ensinamentos, suas orientações, o seu amor, né? O verdadeiro amor que começa no auto-amor, através da autoavaliação de si próprio. Este é o auto-amor, é o autodescobrimento, é a autodescoberta, é o reconhecimento de suas faltas, é a tentativa em se melhorar, embora nem sempre consigamos. Daí Paulo ter dito, o bem que eu quero fazer eu não faço, no entanto o mal que eu não quero fazer, este eu faço, porque nós somos movidos por condicionamentos que ainda predominam no nosso psiquismo. Nós temos, por condições de imperfeição, muito mais sombras do que luminosidade. O que nós temos que é fazer o quê? Cada vez mais estimular essas labaredas das nossas luminosidades. Fazer com que elas cresçam, fazer com que elas se estimulem para cada vez mais iluminarmos nossas sombras pessoais. É exatamente assim que funciona. É o processo que chamamos de integração. Perfeito? Temos que nos integrar, sermos unos com nós mesmos, rompermos as barreiras do dualismo, que ainda são necessários, os nossos dualismos, né? O bem e o mal, a alegria, a tristeza,
ter essa compreensão, esta visão, este enfoque dos nossos processos duais. Quem nós somos? Então, um processo de reflexão constante. E aí, então, vamos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, promovermos as propostas transformadoras, que chamamos de reforma íntima. E Jesus observou isso no paralítico de Cafarnaum. Tua fé te salvou, você se perdoou. Prossiga. Tanto que ele dizia posteriormente a todos, não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Por quê? Porque a responsabilidade é outra. A pessoa já compreendeu. Se ela voltar a errar, que costumeiramente acontece, ela vai ser responsável por conta disso. A responsabilidade vai aumentando na medida que o livre-arbítrio vai aumentando. Perfeito? É assim que tudo funciona. É a lei de Deus. É isso aí. Perfeito. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço muito os seus esclarecimentos. Tenho certeza aí que nossos irmãos, nossos amigos têm muito material para reflexão durante mais esta semana. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Eu que agradeço a oportunidade, essas portas que estão sempre abertas. Eu costumo dizer, elas não estão abertas, elas estão escancaradas. É, isso aí. Para a gente vir aqui, conversar sobre a doutrina, estudar cada vez mais. Como é importante o estudo, né? Como é importante a ida às reuniões. Como é importante o estudo sistematizado, onde a gente tira todas essas dúvidas. Compareçam, queridos irmãos. A Casa Espírita é também uma escola. Muito obrigado. Meus irmãos, muita paz a todos e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.